Olá pessoal, estamos aqui diretamente da sala do Marginalia, grupo de estudos transdisciplinares em comunicação e cultura. Eu sou o Tadeu de Oliveira, jornalista, doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN e estou aqui para conversar com o professor, nosso grande amigo, Alex Galeno. Boa noite, Alex. Boa noite, Tadeu. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui para uma conversa aberta, franca e alegre, se possível. A nossa conversa hoje, pessoal, é sobre doença e docência. Um tema tabu, é um tema muito difícil de lidar, mas nós vamos aqui conversar com vocês, contando com a audiência de todos e com a participação pelas redes sociais, com comentários, curtidas, compartilhamento desse conteúdo entre todos e todas que acompanham a produção científica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também com colegas, com familiares. Um tema importante, um tema relevante, mas como dissemos anteriormente, um tema que ainda é tabu na universidade, né? Podemos discutir, por exemplo, a questão da doença na discência, os alunos que ficam doentes. De acordo com dados divulgados em 2021, aproximadamente 87% dos estudantes de universidade apresentaram aumento em termos de ansiedade e, entre outros transtornos psicológicos durante a pandemia da Covid 2021. Estudos relativos à doença de alunos na universidade são recorrentes. Notícias também em grandes portais de internet, portais de notícias. Mas e os dados relativos aos professores nas universidades? Os grandes mestres também passam por situações difíceis, problemas com sofrimento psíquico, e esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Alex, como nós podemos discutir esse tema tabu na universidade relacionado à esfera da graduação, por exemplo? Olha, esse é um tema que só com estatística a gente talvez seja insuficiente problematizá-lo. Eu lembro aqui uma passagem do Nietzsche sobre a ideia do que deve ser o grande mestre, o professor sensível, que para ele era o filósofo sensível. Ele dizia que nós tínhamos que fazer uma distinção entre o homem conceitual e o homem sensível. O homem conceitual, dizia ele, é aquele que se esconde atrás dos conceitos, constrói distritos de razão e tem medo de experimentar com a vida. Esse é o homem conceitual. Diz Nietzsche, esse é o homem covarde, esse é o homem doente, porque ele é um homem decadente, porque ele não experimenta com o corpo a doença do mundo. Né? O homem sensível é aquele, ao contrário, que porta os conceitos, mas ele experimenta com o mundo, quer dizer, com o seu próprio corpo, experimenta as suas doenças, as suas dificuldades, as suas potencialidades, e olha para o mundo como um sujeito vivo. Né? Então, eu acho que primeiro isso, quer dizer, o modelo de universidade que se configurou, acho que mundialmente, mas eu falo da universidade que eu faço parte, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu vejo esse modelo de uma docência, eu não diria tão decadente como que foi as palavras do Nietzsche lá no seu texto sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, mas uma docência doente do espírito. Está faltando a sensibilidade para experimentar com a vida. E nesse sentido, a doença do mundo é a doença que tem incorporado primeiro pela depressão, que é a doença do nosso tempo, que não é só interessante você chamar a atenção em relação aos alunos, e também porque a ideia da depressão sempre foi um tabu na sociedade, né? E o professor parece que como ele se esconde por trás do distrito de razão em geral, ele constrói um mistério sobre esse seu corpo e sobre a sua vida. Então, essa imagem do Nietzsche sobre distritos, eu acho interessante, é como se fosse que você coloca aqui um grande tapume para a existência, e aí você passa a fazer uma espécie de simulação no cotidiano diante da sua vida. Então, você vai para a aula adoecido, né, por vezes completamente tomado de remédios, que é um sintoma contemporâneo, a questão dos remédios, etc. Sempre teve a compreensão de uma medicina muito curativa, mas também porque não tem esse espaço de fala de liberdade de experimentar com uma certa sensibilidade, né? A universidade, dada a competição que você tem pela lógica da meritocracia, especialmente nas pós-graduações, né, que você tem que ser o professor, a professora qualis A, né? Quer dizer, competição grande para
poder disputar as verbas de pesquisa, de orientação, colocar a sua universidade num patamar maior de reconhecimento. E, além disso, as exigências em sala de aula, quer dizer, a configuração discente da sala é uma configuração completamente diferente, eu diria assim, do momento radical do que experimenta, por exemplo, com as redes sociais digitais e a transfiguração que você tem no modo, por exemplo, da aula. É um outro aluno, é uma outra aluna que faz da informação o espaço do conhecimento. E esse é um problema para nós, professores, que fomos formados, digamos assim, no modelo vertical de fala hierárquica para um aluno que já não te escuta. E aí é o seguinte, como nós não somos stand-up, você tem que estar o tempo inteiro criando humor em sala de aula, e o papel nosso é criar o desenrolar do argumento. Quer dizer, aquilo que o Descartes fez muito bem, né, no discurso do método, que diz: o conhecimento serve para fazermos cadeias lógicas de raciocínio. Esse é o papel do professor. Então, isso não quer dizer que você não possa quebrar o modelo tradicional de aula. Acho que eu sou a favor, por exemplo, das novas tecnologias, inclusive digitais. Eu acho que a gente tem que inverter a lógica de que as plataformas, por exemplo, podem ajudar na formação. Eu oriento pesquisa nesse sentido, incluindo iniciação científica, em relação, por exemplo, à ideia de um novo Emílio, que eu chamo de Emilênio na era do digital. Mas o papel hierárquico de formação do preceptor, obviamente não o preceptor clássico lá do Rousseau, mas que tem um espaço dessa fala hierárquica, porque ainda temos que fazer cadeia lógica de raciocínio. Isso na ciência em particular, e sobretudo na filosofia. Então, eu estou fazendo essa fala mais geral porque eu acho que, quando eu disse que as estatísticas elas são insuficientes, né, em relação a isso, porque a gente tem que olhar para esse dado que está por trás do tapume da existência. Né? E eu acho que outra pauta que a gente pode conversar, Tadeu, também, além desse problema mais geral, que eu acho que está no adoecimento da docência, eu acho que é o ódio entre nós, professores e professoras. Eu acho que é um ódio que eu tenho denominado eu acho que nós vivenciamos uma espécie de academicídio. Né? São mortes simbólicas cotidianas de uma violência impressionante. A ideia de que a amizade, né, e a filia amorosa do culto ao conhecimento que você faz em sala com os livros não se traduz no cotidiano com os colegas. E isso eu acho que é um problema, não é só civilizatório, ele é um problema político na minha avaliação. Acho que reitoria, Ministério da Educação, etc. Não pode ser só um caso de Ministério Público nem de polícia. Tem que ser um caso, eu acho, de diálogo claro, franco e público. E toda vez que a gente faz um diálogo franco e público, você está resgatando a esfera da política. Hannah Arendt. Né? Quer dizer, eu estou exercendo a pluralidade dos conflitos e estou exercendo um novo pacto de convivência entre colegas. Alex, você falou um aspecto interessante sobre essa questão do produtivismo na universidade. E dentro dessa nossa característica aqui do podcast, esse bate-papo que a gente tem sobre essa temática, entre outros temas que discutiremos em novos programas que realizaremos, nós sempre seremos pautados por essa característica analítica, sempre dialogando com perspectivas de diversos autores, vários autores, autoras. E um autor que é bem interessante para essa problemática é o Byung-Chul Han, com a Sociedade do Cansaço, com essa ideia essa falta de apetite, de alegria, as próprias síndromes que aparecem nesse processo todo, burnout, enfim, uma série de problemas neuronais, depressão, enfim, que aparecem por causa desse excesso de produtivismo, essa especialização exacerbada. E você falou um aspecto interessante também, que é o ódio. Nós podemos configurar assim o espaço acadêmico como um espaço de disputa permanente de disputa permanente por espaço e por afirmação, por poder. Por exemplo, você falou que os professores têm a exigência sobre si mesmo de sempre produzir, ser o professor qualis a, ou seja, publicar cada vez mais, e não é só publicar mais, é publicar bem. Publicar em revistas nacionais ou até mesmo locais, internacionais, que tenham boas referências. Isso exige muito psicologicamente dos professores. A gente pode ver a universidade como esse campo de disputa permanente, por isso esses ódios acabam, essas diversas formas de ódio acabam surgindo
das relações sociais entre os professores no dia a dia? Sim, porque eu acho que a universidade se transformou numa arena, sabe a imagem da arena romana? Sim, sim. Na antiguidade, né? Onde você lançava os sujeitos e o disputar e você tinha uma plateia para assistir a como é que cada um morreria ali ou não, né? Quer dizer, então eu vejo dessa maneira, uma arena onde nós disputamos reconhecimento, espaços que são muito restritos, né? E como a gente tem um modelo pela fragmentação cognitiva, né? E também organizativa no cotidiano, então cada um sofre ao seu modo. Você sofre isoladamente, você não tem cultura coletiva, né? Então você é jogado aos leões do produtivismo, você é jogado aos leões da burocracia diária individualmente. Então é como se você fizesse a carreira assim, o professor Alex faz a carreira dele na pós-graduação, na graduação, junto com seus orientandos e orientandas e publicação. Então vira uma espécie de um individualismo acompanhado, se é possível dizer assim, mas as responsabilidades caem sobre quem coordena. Então é um sofrimento, e nesse sentido é interessante trazer o Byung-Chul Han, porque a gente cai numa espécie o Foucault também, né? um neoliberalismo onde a cultura do empresário de si, né? O do it yourself, do sofrimento, você estar com ele cotidianamente. Então, se você tem alta avaliação ou baixa avaliação, tudo é resultado do teu desempenho. E aí falta estrutura para te apoiar, né? Quer dizer, nos conflitos, eu acho que falta mediadores, inclusive, dos conflitos. E conflito não é só, que eu falo aqui também, não se reduz só entre colegas de departamentos, né? Os conflitos, inclusive, assim, por exemplo, de pesquisa, de incentivo à pesquisa. Alunos e alunas cada vez mais procuram, têm uma sede por pesquisa. Cadê os incentivos de bolsas, por exemplo, né? Cadê as possibilidades de abertura, do exercício da criatividade, do prazer, do incentivo? Fazer esse espaço, por exemplo, de quebra do modelo canônico de universidade, que é colocar rádio, colocar outras mídias que não só o livro na formação. Então, eu acho que eu falei ódio assim, mas não estou personalizando. Agora, a questão é que, dada a configuração da organização do mundo, tudo começa e termina no professor ou na professora. E aí esse corpo não aguenta. Esse corpo não aguenta. E como tem uma quebra por essa desimportância em sala de aula da relação professor-aluno, né? Cada aluno termina sendo muito autônomo, dadas as possibilidades de acesso à informação antes, e o nosso modelo de aula é um modelo ainda muito tradicional, que não acompanha essa geração, aí o conflito se dá, porque você tem uma separação. Então, a filia professor-aluno, para você, inclusive, ter uma certa companhia nessa tragédia, né? Porque é a tragédia docente, a tragédia também é discente, é da universidade. Então, como é que eu partilho as minhas aflições, né? As aflições para poder ter ganho coletivo, de uma boa aula, de uma boa pesquisa, né? De sacar a potencialidade de uma geração que pode começar na graduação e virar depois professor universitário, né? Ou professora, fazer mestrado, doutorado. Eu vejo a universidade com esses espaços, né? Quer dizer, portanto, você tirar o tapume e olhar com sensibilidade quais são as singularidades que você tem, mesmo diante de toda essa dificuldade, mas para você ter um apoio institucional. Nós vivemos um dado recente aqui na universidade, uma distribuição de bolsa da iniciação científica pela Pró-Reitoria. O critério foi da meritocracia absoluta e uma sensibilidade terrível, onde, por exemplo, fez um corte vertical entre programas 5 para cima, programas 5 pela CAPES, né? Programa de pós-graduação 5. E criando assimetrias absurdas. Então, professores, por exemplo, que tinham 2 bolsas, caiu para uma bolsa, e tinha outros, inclusive, bolsistas voluntários. Professores que pontuaram 1.100 num ano, outro ano pontuaram 1.700, 2.000, 3.000, ficaram com a bolsa. Quer dizer, e por esse critério assimétrico, desigual e antidemocrático, né? E isso eu acho que faz parte também desse sofrimento, do desacompanhamento diário. E, portanto, dessa solidão, essa solidão que parece assim, aquele modelo, e é perverso, porque ele te coloca individualmente como responsabilidade da sua pesquisa na orientação, quando na realidade é uma produção para todo mundo, é produção para o comum, né? Na hora que um aluno faz uma pesquisa sobre
a produção da leitura do digital na universidade, né, com alunos de graduação, o resultado daquilo é para uma produção comum da ciência, é de todo mundo, não é meu individualmente. Ele vai estar lá no meu lado, óbvio, porque eu coordenei. Mas é uma produção coletiva, de experiência para a humanidade, para todo mundo. E esse é o papel de uma universidade, né? Então, eu acho que está faltando política no sentido não ideológico do termo, só política no sentido que precisa discutir uma pauta mais presente, começando por esse cotidiano nosso, e ver como é que a gente se reassocia coletivamente nas universidades. Nesse caso, Alex, podemos dizer que faltam políticas para viabilizar a potência criativa na universidade? Acho que sim. E tem que começar pela reforma do pensamento. E aí, nesse sentido, acho que é a maior política, né? No sentido do Edgar Morin, que é a reforma do pensamento. Portanto, a reforma do que os pensadores, os professores pensam, né? Quer dizer, como é que eu produzo um conhecimento disciplinar? Se eu produzo um conhecimento disciplinar, eu vou fazer um conhecimento fragmentado e, portanto, isolado. Se eu reformo meu pensamento, ou seja, eu me associo a outras áreas de conhecimento, eu também me associo a outras pessoas. Portanto, vou produzindo coletivamente, vou criando coletivamente. Portanto, eu vou me desresponsabilizando do meu narcisismo teórico, de autores, né, de grupo de pesquisa, de linha de pesquisa, etc. E vou produzindo aquilo que o Negri chama, por exemplo, da produção do comum. Eu vou envolvendo atores diferentes. Portanto, eu vou criando uma multiplicidade do ponto de vista cognitivo. E, obviamente, eu vou criando um aluno, uma aluna, com uma visão mais transversal e mais aberta do que é a ciência, né, do que são as artes, do que são a literatura, as literaturas, do que é, por exemplo, a filosofia e a ciência, do que é o exercício do pensar, que é outro elemento de tragédia na universidade. Quer dizer, a universidade transformou-se em algo muito instrumental e utilitário. E você parar para pensar, dá a sensação de que você está causando um crime diário, você não está trabalhando, né? Imagina você dizer assim, eu vou ler um diálogo do Platão, o Ion, o político, alguém vai te dizer assim, mas serve para quê? E a gente tem que procurar dizer assim, no mínimo, isso é no mínimo para pensar, porque a universidade não serve para isso, né? Então, esse exercício do especular, né, e do contemplativo, né, que é próprio da herança grega, mas também da herança intelectual do pensamento, também um outro elemento dessa reforma do pensamento. Quer dizer, nós podemos querer estar na universidade com toda a estrutura, mas continuando a pensar de maneira fragmentada, ela continua conservadora e atrasada, e produzindo também um profissional atrasado, conservador e limitado. Ele pode ser tecnicamente preparado, mas ele é de alguma maneira, como diria o Michel Serres, ele é eu não me lembro agora exatamente o termo do Serres, mas ele diz assim, é como se fosse um imbecil instruído, algo desse tipo, assim. Ele é um ignorante instruído, este é o termo. Ignorante instruído. Esse é o termo. Que essa geração que não está só entre alunos, está, inclusive, acho que 10, 15 anos na universidade, da nova formação de professores. São os professores formados, fundamentalmente, por artigos. Eles não têm a cultura da leitura do livro, não têm a cultura da leitura da literatura, das artes em geral. Portanto, ele sabe infinitamente muito sobre infinitamente pouco. Então, acho que isso é um outro problema mais geral que nós temos que debruçar. Um aspecto interessante, Alex, que você aborda, que nós discutimos agora aqui dentro do podcast, esses espaços de criação. A universidade como espaço para possibilitar essa potência criativa dos alunos, dos estudantes, dos próprios professores também. Você fala sobre um aspecto interessante, um item interessante, o livro. Sim. A própria configuração dos departamentos, ela já se configura, já se apresenta, na verdade, como algo muito instrumental, né? Os departamentos nas universidades têm suas linhas de pesquisa bem definidas, seus autores bem definidos, suas áreas de concentração bem definidas. Então, qualquer coisa que, na maioria dos cursos, escape a isso, você estaria fugindo dessa instrumentalização, né? Dessa figura que você falou do professor que produz, que está ali para produzir artigos, né? E no caso do livro, ele tem essa potência criativa. Poderíamos conversar um pouco mais sobre essa questão do livro como um elemento para despertar a imaginação mesmo, né? E toda essa configuração que a literatura traz para o ser humano, enquanto ponto de reflexão sobre si e sobre a sociedade também,
obviamente, isso dentro do espaço acadêmico. Sim, sim. Eu acho que nos próximos 10 anos no país, qualquer campanha para presidente, governador, reitor ou reitora teria que colocar como central uma campanha nacional em defesa da leitura. E leitura aí não é só ler do mesmo jeito, a mídia tradicional livro, né? Sim, sim. O audiolivro, por exemplo, eu sou muito simpático à ideia do audiolivro. Você sabe que tem uma experiência histórica, inclusive de Cuba. O Alberto Manguel, que é um grande referencial de pesquisa nessa área da leitura, ele cita no seu livro A História da Leitura que tem um caso de Cuba. E Cuba não é porque é comunista, não é isso que eu estou falando aqui, não é isso. É porque tem uma referência histórica na área da educação, assim como de saúde, que é reconhecidamente no mundo. Que era os operários e os sindicatos, inclusive, eles tinham uma cultura de lerem para os outros. Então, tinha pessoas pagas para leitores e leitoras. Até hoje ainda tem, nas fábricas, inclusive, de charuto. As pessoas ainda leem nos intervalos romances, leem jornais. Eu vejo assim um pouco esse modelo praticando, por exemplo, nos interiores. Bocas de som, por exemplo, numa igreja. Né? E hoje, com a internet, etc., muito mais isso é possível. Está aí o TikTok, de alguma maneira, que está potencializando isso. É óbvio que não defendo o modelo de leitura do TikTok. Né? 2 minutos para fazer uma resenha dos Miseráveis do Victor Hugo. Isso é absurdo, isso é consumismo absurdo. Né? E, obviamente, até pela configuração do TikTok, é a questão das danças. Né? Você Sim, imagina, não, claro. Fazer uma espécie... Isso não é o ponto, né? Exatamente. Isso não é o ponto. Quer dizer, a questão é você informar e como é que eu transformo isso numa agenda civilizatória. Então, por exemplo, você pega cânones da literatura. Assim como a Bíblia. Você pode ler a Bíblia de outra maneira que não seja fundamentalista. Né? Você pode ler, por exemplo, o aspecto literário da Bíblia e contar isso de uma forma, incluindo, por exemplo, artistas na performance da leitura. Né? Por isso que eu acho que o do livro é interessante nesse sentido. Você pegar, por exemplo, a literatura brasileira, contos do Machado de Assis, ou um estado como o nosso aqui, que é muito tomado pela seca, ou o Nordeste inteiro, pegar a vida e seca e transformar aquilo, né, numa leitura que seja animada, de alguma maneira, para jovens, adolescentes, mas também para idosos que escute, tem essa capacidade ainda da escuta. Por que o podcast fez sucesso na pandemia, especialmente? Porque as pessoas pararam de alguma maneira para escutar alguém, alguma coisa. Né? E acho que tem uma grande parcela que, se tiver a oportunidade de escutar coisa boa, ela vai escutar coisa boa. Exatamente. Eu não acho que só tem Luísa Sonza e Anitta no mundo. Né? Também tem Moza. Agora, Moza e Anitta, obviamente, vão perder na disputa, porque é a configuração da cidade hoje. Mas se você cria outra agenda, Moza também vai entrar. Né? Assim como vai entrar a Vila Lobos e etc, etc. Ou Cristal daqui de Natal, ou a Cida Lobo. Então, eu acho que a leitura é fundamental como programa político-educacional. E nesse sentido, a literatura, Tadeu, especialmente. Né? A literatura como porta de abertura para as outras leituras, de filosofia, de ciência, etc. Acho que eu vejo pelos dados que tem uma juventude que lê bastante. Está lendo bastante. Você vai dizer assim, lendo o quê? Lendo livro de autoajuda, sim, muito delas, livro de tomar de suspense e de terror, essa ideia de um certo mistério, sim, está lendo. Por que o Harry Potter fez um grande sucesso? É o reino da fantasia, da imaginação. Podemos citar como sucesso também os booktubers. Sim, sim, sim. Né, que inclusive orientamos aqui, colegas aqui, tem uma doutoranda aqui, a Cristina Holanda, que faz uma pesquisa sobre os booktubers, inclusive no recorde da pesquisa clássica, de literatura clássica, né, que é muito importante como incentivo de leitura. Agora, a leitura deve começar e terminar numa mídia social, numa rede social? Não, obviamente que não. Eu só acho que essas novas plataformas elas são formadoras de leitores e contribuem, inclusive, para uma nova forma de educação. Essa é a minha posição, que não só a sala de aula. Por exemplo, acho que as universidades tinham que quebrar esse modelo de 5 dias de aula direto. Eu não vejo mais sentido o aluno sair de casa, vir 5 dias para uma sala de aula, passar 3 horas e meia. Certo? Ficar em casa? Não necessariamente. Nós tínhamos que discutir um modelo de conexão, de produção, de como essa disciplina se produziria, que independe do espaço, e usar, inclusive, as redes para isso. Não é só o modelo híbrido, tecnológico da mediação. Nós vivemos isso durante a pandemia. Isso tem um esgotamento físico também. As grandes empresas, inclusive, estão acabando com o home office. Apple, Google, etc., paradoxalmente, não estão mais dando muito peso ao home office. E parecia uma coisa muito, muito, muito inovadora. Por quê?
A Google, por exemplo, e a Epsacaro, que se você perder esse espaço cotidiano, caótico de contato diário do café, da água, né, digamos assim, do comentário, da paquera, você perde em potencial de criação. Perde a interação social. Interação e em criação. A criação. A criação. Né? De uma juventude que está ali tomada de uma certa potência criativa do dia a dia, mas que também usa as redes e os outros instrumentos muito bem. Então, acho que o livro tem que entrar como central nisso. Sabe assim, Minha Casa Minha Vida? Eu acho que é meu livro, é minha vida. Assim como você teria que colocar, por exemplo, na cesta básica, livros. Quer jogar fora? Jogue. Quando eu fui presidente da Cooperativa Cultural aqui, que é a nossa livraria, nós fizemos uma parceria com a Credsuper, que hoje é Cicobi. Eles lá todo ano eles dão para os seus sócios uma cesta básica. Nós fizemos uma parceria com eles de colocar um percentual de livros de 15 a 20 reais na cesta básica dele. Foi uma coisa muito interessante. A grande maioria quis, inclusive para dizer assim, às vezes você tinha senhoras que diziam assim, vou levar para minha neta, o meu neto, vai ler esse livro, 10, 15 reais. O que dá nisso? Aí não é quantitativo, isso é um processo, né, geracional, né, que vai impactar cognitivamente, isso não é visível. Então, acho que livro é fundamental. Agora, não caio na ilusão do velho humanismo de achar que só a cultura livresca e da formação do livro tradicional, da aula vertical, do professor dando aula, né, da história da filosofia, da história da ciência, vai conquistar essa geração. Eu acho que a gente perdeu já essa disputa. E não foi só para as mídias sociais digitais. Eu acho que perdeu como modelo do humanismo. Né? O Sloterdijk, por exemplo, o Peter Sloterdijk, que é um autor que você conhece bem, ele faz essa crítica, né, colocando a necessidade de a gente incorporar, que ele chama também das mídias desinibidoras na cena da formação do mundo. E não só as mídias inibidoras, que é o modelo do velho humanismo, que é na mídia tradicional livro, como suporte. Né? Como é que a gente faz o diálogo da mídia inibidora livro, ou seja, pegar um compêndio de 700 páginas, sentar e ler e parar, ter a paciência, né? E ao mesmo tempo escutar um podcast sobre aquele mesmo livro de 700 páginas, em 30 minutos. E ter que lidar com a frivolidade do cotidiano, como ele bem aborda nos estudos dele. O Sloterdijk, ele trabalha muito exatamente, sobre essa perspectiva. Exatamente. Então, acho que é um desafio entre essas duas mídias aí que nós temos que enfrentar. Sim, Alex. Então, muito interessante esse papo que nós estamos tendo aqui, essa discussão sobre a doença e docência na universidade. Importante ressaltar, obviamente, esse tipo de perspectiva também acaba atingindo profissionais da educação básica, mas estamos discutindo sobre essa questão na docência universitária. Alex, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado você que está escutando o podcast Marginalia e fique ciente, estaremos sempre por aqui discutindo temas muito relevantes, muito importantes para a universidade e contamos com a sua curtida, com o seu compartilhamento, com a sua visualização. Compartilhe com os amigos, com familiares, com quem você quiser. Espalhe conhecimento, espalhe literatura, espalhe boa discussão, boas conversas. E essa é a nossa proposta aqui. É isso aí, Tadeu. Estarei sempre à disposição. Estamos aí. Estamos aí na atividade. Muito obrigado. Beijo no coração dos ouvintes e das ouvintes. Beijo no coração. Estamos aí na atividade. Boa noite e até logo.